Salve Maria, pessoal. Tô aqui de novo para gravar a terceira parte do meu testemunho. Então, a primeira parte eu gravei sobre o desejo da minha gravidez. A segunda parte eu falei sobre o período da minha gravidez. E agora eu vou gravar sobre o meu parto e o último sobre a minha experiência como mãe de UTI. Vou tentar ser breve aqui nesse começo, porque eu quero dar mais detalhes mesmo do meu parto. Faz uns 2 dias que eu tô tentando gravar esse vídeo, então vou tentar ser o mais breve possível, porque eu preciso postar o quanto antes. Então, no último vídeo, eu disse que eu passei o ano novo internada na maternidade de Campinas. Depois dessa internação, foi de janeiro até dia 4 de março, eu perdendo líquido, repondo líquido, perdendo líquido, repondo líquido. E eu tomava soro para repor o líquido, né, o líquido amniótico. E do nada eu começava a perder líquido e eu fazia várias ultrassons. Chegou um período que eu fazia ultrassom dia sim, dia não. E nenhum médico identificava a razão do porquê eu tava perdendo líquido. Alguns dias, acho que 2, 3 dias antes do Francisco nascer, meu médico decidiu, eu tava internada no Hospital Renascença em Campinas, fiquei 10 dias internada lá antes do Francisco nascer. E aí o meu médico resolveu fazer um exame parecido com beta-HCG, para verificar se a minha bolsa estava rota, né? Então, a bolsa rota, ela é um rasgo na bolsa que poderia estar causando a perca de líquido. E deu positivo, então nós descobrimos que a minha bolsa estava rota mesmo, e o médico me informou que eu não iria sair do hospital até meu bebê nascer, e que não tinha nenhuma previsão. Quando foi no dia 4 de março, eu fui fazer a ultrassom, que eu fazia o dia sim, dia não. E aí nós descobrimos que a quantidade do meu líquido estava muito, muito baixa. Então, era de 18, era a quantidade máxima. 8 era o mínimo aceitável e minha bolsa estava com menos de 3. Né? Assim, falando de maneira leiga. E aí, nosso médico foi pro hospital, porque ele tinha outras rotinas, e foi conversar comigo, com o Bruno, e perguntou o que nós gostaríamos de fazer. Ele verificou a possibilidade de nós fazermos o parto no dia 4, e foi aí que começou, na verdade, o milagre do nascimento do Francisco. Porque eu queria muito que o Francisco nascesse logo, não aguentava mais aquela espera, ficar ali no hospital e o medo de perder líquido e ele entrar em sofrimento. Então, fazia cardiotoco, que é um exame cardíaco, né? Um exame para acompanhar os batimentos cardíacos do bebê para ver se ele estava bem ou não. E aí, naquela espera, eu queria muito fazer o parto naquele dia 4, só que já era umas 9 horas da noite. Então, o médico falou assim, olha, eu vou ali dar uma olhada como é que tá a UTI, porque ele falou, eu estava com 33 semanas, então 8 meses, né? E ele queria deixar preparada a UTI, ele não tinha certeza ainda se o Francisco ia precisar ou não, mas ele queria deixar um leito preparado. Meu médico queria deixar tudo certinho, né? Ver se tinha um pediatra disponível para prematuro. E aí ele foi, conversou lá com o pessoal e ele voltou e falou pra gente, olha, dá pra gente fazer o parto hoje, mas eu acho que seria melhor nós fazermos amanhã, por volta das 11 horas, meio-dia, que nós teremos mais equipe disponível pro seu parto e eu consigo chamar um médico a mais. E aí com certeza foi Deus nessa parte, porque até então a minha cesárea seria uma cesárea comum, né? Só a única diferença é que era a cesárea de um prematuro, mas a cirurgia em si seria uma cirurgia comum.
E aí nós só perguntamos para ele qual que era o impacto de esperar mais algumas horas, né? Mais um dia, né? E ele falou que provavelmente não teria tanto impacto, então nós marcamos para o dia 5 de março, ao meio-dia, a minha cesárea para o nascimento do Francisco. E por incrível que pareça, nesse dia eu tava muito tranquila, muito, muito, muito tranquila. Tanto que quando a moça foi me buscar para eu subir para cirurgia, minha pressão tava 11/8. E antes de eu subir, eu e o Bruno, nós lemos o Evangelho do dia. E eu falo que essa, na verdade, é a leitura até da gravidez toda, né? Que eu vou falar para vocês. É o Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo do 7 ao 12, que diz assim: Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer as leis de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Até então, para mim foi uma palavra muito tocante, porque eu estava pedindo para Deus que o meu filho nascesse bem e que, se possível, que ele não precisasse ir para UTI. Era isso que eu queria, foi isso que eu pedi para Deus. E depois da gente ler o Evangelho, refletir, algumas pessoas me ligaram falando, né, dizendo que estavam rezando por nós, e nós subimos para a sala de pré-parto. Quando subiu lá no pré-parto, o meu médico, junto com esse segundo médico que ele chamou para o meu parto, eles foram até lá, cumprimentaram eu, o Bruno, eles viram que nós estávamos bem tranquilos mesmo, e tudo foi providência, porque esse médico que acompanhou o meu obstetra ginecologista, ele era professor, ele é, né, professor do meu ginecologista, né? E ele foi muito... Meu ginecologista foi maravilhoso, foi Deus, assim. Mas esse doutor que acompanhou ele foi muito determinante também para minha situação. Nós fomos para a sala de cirurgia, eu entrei primeiro, meu marido ficou lá fora. Eles me aplicaram a anestesia. Eu lembro que o doutor, uma enfermeira perguntou pro doutor quanto tempo seria a cirurgia, e ele respondeu que seria 1 hora, que geralmente é o tempo de uma cesárea. Depois deles me aplicarem a anestesia, eu deitei na maca, né? Abri os braços para eles colocarem o soro e tudo mais. Só que eu tava toda roxa já, toda roxa. Minhas veias estavam, a maioria já estourada, porque eu tinha passado 10 dias no hospital tomando soro para poder trabalhar na questão da perca de líquido. E aí, depois que eu já tava deitada, eles chamaram meu marido pra sala e ele sentou no banquinho do meu lado. E aí começou a cirurgia. Durante todo o período eu tava muito tranquila, tanto que minha pressão não passou de 12/8. E eles começaram a cirurgia. Quando eles abriram a minha barriga, né, ficou muito silêncio na sala de cirurgia. Hoje eu sei que se o médico tá batendo papo enquanto ele tá fazendo a cirurgia, quer dizer que tá tudo bem. Mas se ele tá em silêncio, que tem alguma coisa acontecendo. Depois de um tempo, eles retiraram o Francisco, o meu bebê, e nós ficamos muito aliviados, porque o Francisco saiu já chorando, e veio um pediatra, falou comigo, falou, olha, o seu filho tá bem, ele vai ter que ir pra UTI, porque ele é prematuro, e para ajudar na respiração. Aí ele me mostrou o Francisco bem de longe, nem pôde chegar perto de mim.
E eu só agradecia. Eu agradecia a Deus porque mesmo que ele fosse para UTI, o médico me explicou que ele estava bem, era só mesmo uma questão da prematuridade. E eu e o Bruno, nós pensávamos que agora, beleza, o médico vai só fechar minha barriga e pronto, acabou. Só que aí depois disso, depois que tiraram o Francisco, começou. Começou porque eu comecei a ter sangramento, eu comecei a ter uma hemorragia. E nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo. O médico, o professor do meu médico começou a gritar com todo mundo, num desespero. Por quê? Porque não estava preparado para uma cirurgia de emergência. Eles não estavam preparados para uma hemorragia. E eu comecei a sangrar. Ele começou a pedir várias coisas para as pessoas, começou a chamar outros anestesistas, outros enfermeiros, começou a pedir bolsa de sangue. E nisso eu tava escutando tudo, né? Eu tava escutando tudo porque a minha anestesia não me deixou inconsciente. E eles começaram a procurar veia em mim. Eles furaram aqui, essa veia daqui do braço. Começaram a procurar. Porque na verdade eles queriam deixar já um acesso para transfusão de sangue. Porque eles pensaram que eu ia precisar de transfusão de sangue. Porque eu tava perdendo muito sangue e pediram pro meu marido sair da sala. Meu marido ficou desesperado, porque pediram para ele sair da sala e nem eu nem ele, né? A gente não tava entendendo o que tava acontecendo. E ele saiu e começou a entrar mais enfermeiros, mais equipe. E eu lembro que, assim, eu fiquei muito tranquila. Eu não me desesperei em momento nenhum. O médico falava assim, ela tá perdendo sangue, ela tá tendo hemorragia e não tô conseguindo estancar. Um enfermeiro falou assim, olha, eu vou ter que pegar uma veia na sua jugular. E eu falei, na jugular? E ele falou assim, minha linda, essa é uma emergência obstétrica, então a gente vai ter que pegar na sua jugular. Mas não vai doer. Eu falei, tá bom, realmente eu não senti nada. E naquele momento ali, eu só tava rezando, eu rezava o Creio, Salve Rainha, Pai Nosso e Ave Maria. E eu não me desesperei em nenhum momento, sabe? Foi uma coisa assim, não dá pra explicar. E o médico, ao mesmo tempo que ele falava com os enfermeiros que eu tava tendo uma perda de sangue ali, que eu tava com hemorragia, que ele não tava conseguindo conter, ele perguntava para o anestesista, como que tá os batimentos cardíacos e a pressão? E ele falava, ela tá tranquila, não tem nenhuma alteração. E ele ali, né, na hora que eu percebi realmente que era algo sério, eu pedi para Deus, né? Fiz uma oração assim, falei: "Deus, se for possível, eu gostaria muito que o Senhor me deixasse viver, porque eu quero muito cuidar do meu marido e dos meus filhos. E eu não queria que o Bruno tivesse que criar minhas crianças sozinho." E foi nessa hora, exatamente nessa hora, quando eu terminei essa oração, o médico falou assim, estancou o sangramento. Foi nessa hora, foi exatamente. Eu não sei se vocês acreditam ou não, mas foi exatamente nessa hora que eu fiz essa oração, meu sangramento parou. E aí acalmou tudo. O doutor, que era o professor do meu médico, ele só olhou assim por cima da cortina e falou assim pra mim, eu tirei seu útero. Mas você já tem 2 crianças, então eu acredito que não vai ser problema, ele falou. Eu só falei pra ele, não, o que importa é eu tá viva. Depois disso, isso passou bastante tempo. É que eu achei que foi tudo rápido, né? Mas foi bem demorada a minha cirurgia. Tanto que teve uma hora que a minha anestesia começou a passar. Eu falei até pro doutor, eu tô sentindo meus pés, tô sentindo. Eu comecei a mexer meus pés e ele ainda tava me costurando. E aí saiu todo mundo da sala, ficou só eu e o meu médico mesmo, o meu obstetra, e ele chamou meu marido. Quando meu marido chegou, ele explicou pra gente, ele falou assim, olha, o que aconteceu aqui foi a maior emergência obstétrica, uma das maiores, que eu lembro, assim, da minha vida. Porque o que aconteceu? A minha placenta, ela saiu do meu útero, isso chama placenta percreta. Ela saiu do meu útero
e ela prendeu no meu útero, então ela virou uma coisa só, né? Útero e placenta. E ela começou a, falando assim, em termos leigos, ela começou a se deteriorar, sabe? Ela começou a ficar preta, começou a estragar, né? Então, o que eles tiveram que fazer? Ao invés dele cortar o meu útero por baixo, ele teve que cortar por cima para tirar o Francisco. Ele tirou o Francisco. E graças a Deus, quando ele fez o corte para o parto, né? Para começar, ele não cortou o útero de uma vez, né? Ele não cortou o útero junto. Se ele tivesse cortado o útero junto, ele teria cortado a placenta e eu ia ter uma hemorragia que eu não ia aguentar, não ia sobreviver. E eu e o Bruno, nós tínhamos pagado o parto. E eu até falei pro Bruno, nossa, eu não sei porque eu fui pagar o parto, né? Foi mais um gasto. E Deus me mostrou ali por que eu tive que pagar o parto. Porque talvez se eu tivesse com um médico menos experiente, eu não teria sobrevivido. E o mais assim, né? Mais uma prova de que foi um milagre o que aconteceu. Na semana de que isso aconteceu, meu médico estava estudando a placenta percreta. Ele estava estudando, tanto que ele mandou para mim depois no meu WhatsApp, ele tinha postado até um artigo no Instagram sobre placenta percreta. Então ele estava preparado, tanto ele quanto o médico que fez o meu parto junto com ele. Foi muito assim, foi muito incrível. E além de eu ter sobrevivido, né? Ele falou que eu sobrevivi. Eu tenho 2 cortes na barriga, não é um só, né? Geralmente a cesárea a gente tem um assim, eu tenho o da cesárea e um outro aqui, que foi pra retirada do meu útero. E depois, como eu disse, a minha anestesia foi passando, porque passou da hora. E ele teve que me dar uma anestesia geral para terminar ali para terminar a cirurgia, né? Terminar a sutura. Depois eu tive que fazer alguns exames de sangue para ver se eu ia precisar de transfusão e graças a Deus eu não precisei de nada. Nada, nada, nada. Não precisei de transfusão. Fui para a recuperação, né? Fui para a sala de recuperação para passar anestesia. Minha anestesia já tinha passado. Depois eu desci pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, aí eu chorei. Eu chorei. Mas acho que foi da adrenalina de tudo que aconteceu, né? E foi isso. Depois, no próximo vídeo, eu vou estar falando da minha experiência como mãe de UTI, como é que foi com o Francisco na UTI. Mas o que eu quero deixar nesse vídeo é a importância de acreditar, né? A palavra foi peçam e vocês receberão. E foi o que aconteceu comigo aquele dia. Eu pedi para Deus, meu Deus, me deixa, não me leva se for possível. Eu quero criar meus filhos, eu quero estar junto com meu marido. E Deus provou para mim que realmente aquele evangelho caiu como uma luva. E em tudo dentro da minha gravidez. Quando eu tive o sangramento no começo da gravidez, eu pedi para Deus meu filho. Eu quero meu filho. Ao mesmo tempo que eu falei para Deus que seja feita de acordo com a vontade do Senhor. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas Deus planejou esse meu filho, né? Com certeza. E é isso. Depois que eu fui pro quarto, depois que eu tomei o banho, eu coloquei a minha roupa, né? Já pude colocar roupa minha, não precisava mais colocar roupa do hospital. E eu levantei. Quando eu saí do meu quarto no hospital, já era meu quarto já, e fui para ver meu filho, eu já fui andando. E quando eu saí assim do corredor do hospital, os enfermeiros, os médicos, todos já estavam sabendo o que tinha acontecido. E
todo mundo assim queria me ver, né? Porque ninguém acreditava que eu tinha passado tudo aquilo e eu tava lá em pé, sabe? Andando, normal. Teve um médico até que fazia minhas ultrassons, aquele que fez o exame de toque que eu contei, e ele falou assim: parece que você teve um parto normal. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. E no período que eu fiquei no hospital, antes de eu ter alta, teve uma enfermeira que ela entrou no quarto, ela foi fazer um curativo e ela não sabia o que tinha acontecido. E ela, quando ela viu o meu corte, que não era um corte comum, né, como eu disse, ela se emocionou muito. E ela até falou assim: ah, posso fazer uma oração com você? Eu falei: pode. Ela entrou, fechou a porta, ela começou a chorar, sabe? Ela falou assim: sua vida é um milagre. Você teve a oportunidade de viver de novo. E ela falou: você tem que contar o seu testemunho para as pessoas. Você tem que contar. Porque as pessoas precisam saber o que Deus faz na nossa vida, né? E eu resolvi realmente mudar de vida de verdade, sabe? Então eu espero que realmente esse testemunho seja para pelo menos tocar um pouco a vida de cada um, que a gente possa mudar pelo menos um pouco, né? Salve Maria e até o próximo vídeo.